À medida que Jesus aproximava-se inexoravelmente de Jerusalém e do confronto final, que culminaria em sua morte e ressurreição, seus ensinamentos assumiram urgência crescente sobre preparação para seu retorno e o estabelecimento final do reino de Deus. A parábola das minas, registrada exclusivamente em Lucas 19, versículos de 11 a 27, é similar à parábola dos talentos em Mateus 25, mas com diferenças significativas que merecem atenção cuidadosa. Enquanto a parábola dos talentos enfatiza responsabilidades variadas, baseadas em capacidades individuais, a parábola das minas enfatiza oportunidade igual e responsabilidade proporcional aos resultados. Lucas fornece contexto crucial. Ouvindo eles estas coisas, Jesus passou a proferir uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e pensarem eles que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Os discípulos tinham expectativa equivocada sobre timing do reino. Eles presumiam que quando Jesus chegasse a Jerusalém, ele estabeleceria imediatamente o reino messiânico em poder e glória terrenos, expulsando os romanos e restaurando Israel à proeminência nacional. Jesus contou esta parábola especificamente para corrigir este mal-entendido, indicando que haveria período prolongado entre sua partida e o estabelecimento final do reino. Durante este intervalo, seus seguidores teriam responsabilidades que seriam eventualmente avaliadas. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar para si um reino e voltar. Esta introdução evocava a situação histórica familiar aos ouvintes de Jesus, quando Herodes, o Grande, morreu em 4 Código. Seu reino foi dividido entre seus filhos. Arquelau viajou a Roma para receber nomeação oficial como rei da Judéia do imperador Augusto. Uma delegação de judeus também foi a Roma para se opor à sua nomeação. Augusto finalmente concedeu a Arquelau o título de etnarca não rei completo, e ele retornou para governar, punindo severamente aqueles que se opuseram a ele. Jesus usou este padrão político familiar como estrutura para ensino espiritual. O homem nobre representa Cristo mesmo. A terra distante é céu, para onde Jesus ascenderia após ressurreição. Tomar para si um reino refere-se à coroação celestial de Cristo, após sua ascensão, quando ele se sentou à direita do Pai, e voltar aponta para a segunda vinda. E, tendo chamado 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai, até que eu volte, antes de partir o nobre. Confiou recursos a seus servos, com instruções específicas. Note que 10 servos cada um recebeu exatamente uma mina, distribuição igual, não proporcional como na parábola dos talentos. Uma mina era unidade monetária equivalente a aproximadamente 3 meses de salário de trabalhador comum. Quantia significativa, mas não vasta. Que cada servo recebeu a mesma quantidade sugere oportunidade igual dada a todos. A variação nos resultados seria devido inteiramente à fidelidade e diligência de cada servo. Não há vantagens ou desvantagens iniciais. Negociar e pragmateuesaste significa façam negócios, comerciem, invistam produtivamente. A instrução era clara: usar recursos ativamente para gerar retorno. Até que eu volte. Estabelecia prazo indefinido. Mais certo, haveria retorno e prestação de contas. Mas os seus concidadãos o aborreciam e enviaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Esta parte da parábola não tem paralelo na parábola dos talentos e adiciona dimensão importante. Alguns cidadãos rejeitaram ativamente a reivindicação do nobre ao trono, enviando delegação oficial para se opor a ele. No contexto espiritual, isto representa aqueles que rejeitam explicitamente o senhorio de Cristo. Não são meramente indiferentes ou negligentes, são hostis e rebeldes, recusando reconhecer sua autoridade sobre eles. Esta rejeição é não apenas passiva, mas ativa. Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, tendo tomado o reino, mandou chamar aqueles servos a quem dera o dinheiro. Para saber como cada um havia negociado, o nobre retornou com autoridade real confirmada e imediatamente convocou prestação de contas. Cada servo teria que relatar o que fez com recursos confiados a ele. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10.
O primeiro servo demonstrou produtividade extraordinária, menos retorno de 1000%. Esta era conquista notável, indicando diligência excepcional, sabedoria nos negócios, e talvez assumir riscos calculados que renderam grandes recompensas. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. A recompensa foi generosa e desproporcional ao investimento original. Muito bem. Servo bom expressou aprovação entusiástica. Fiel no pouco reconheceu que uma mina, embora significativa para servo, era pouco na economia do reino. A recompensa foi autoridade sobre 10 cidades. Responsabilidade governamental no reino estabelecido. Isto é significativo. Fidelidade em responsabilidade econômica qualificou para a autoridade política. Administração sábia de recursos materiais demonstrou caráter e capacidade dignos de responsabilidade maior. Veio o segundo, dizendo: a tua mina, Senhor, rendeu 5. O segundo servo também foi produtivo, embora menos que o primeiro, retorno de 500%. Ainda assim, isto representava sucesso substancial e fidelidade genuína. A este também disse: sê também tu governador de 5 cidades. A recompensa foi proporcional aos resultados. Ele recebeu menos autoridade que o primeiro servo, mas ainda assim recompensa generosa. O princípio estabelecido é claro. Recompensas no reino são proporcionais à fidelidade e produtividade, durante período de responsabilidade. E veio outro dizendo: aqui está, Senhor, a tua mina, que eu guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não puseste e ceifas o que não semeaste. O terceiro servo, representando presumivelmente os outros 8 não mencionados que também falharam, relatou inatividade completa. Ele não perdeu o dinheiro, não o desperdiçou, não foi defraudado. Simplesmente o guardou em lenço soldarium, pedaço de pano usado para envolver objetos de valor. Sua desculpa revelou sua verdadeira atitude. Tinha medo de ti. Rei alegou que medo, não preguiça, motivou inação. Homem severo, ele caracterizou o mestre como duro, exigente, injusto. Tomas o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Acusação de que o mestre era explorador que se apropriava de trabalho alheio. Esta caracterização era falsa, como evidenciado pela generosidade do mestre com os servos fiéis. Mas revelou como o servo via o mestre, e por que falhou em agir. Se você vê Deus como tirano severo, esperando puni-lo por cuá, ero, você será paralisado por medo, em vez de motivado por amor e confiança. Então, lhe disse: servo mau, pelas tuas próprias palavras te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste então o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu o recebesse com juros? A resposta do mestre usou lógica própria do servo contra ele. Pelas tuas próprias palavras te julgarei. O mestre não disputou a caracterização falsa, mas disse: mesmo aceitando tua avaliação distorcida de mim, tuas ações foram injustificáveis. Se realmente acreditasse que o mestre era exigente, deveria ter pelo menos depositado o dinheiro, onde ganharia juros modestos, sem risco ou esforço significativo. A inatividade total do servo era indefensável sob qualquer cenário. Revelou não medo, mas preguiça. Não cautela, mas negligência. Não zelo mal direcionado, mas falta de zelo completamente. E ordenou aos que ali estavam: tirai a mina e dai-a ao que tem as 10. A mina foi confiscada e dada ao servo mais produtivo. Este movimento pode parecer injusto segundo sensibilidade igualitária moderna, porque dar mais ao que já tem mais, mas reflete princípio do reino. Oportunidade e responsabilidade são dadas àqueles que provaram fidelidade. Responderam-lhe: ele já tem 10 minas, Senhor. Eu vos declaro que a todo o que tem se lhe dará, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O princípio estabelecido: a todo o que tem se lhe dará, aparece repetidamente nos ensinamentos de Jesus. Aqueles que usam fielmente o que Deus lhes dá receberão mais.
Aqueles que negligenciam responsabilidades perderão até as oportunidades que tinham. Este não é favoritismo arbitrário, mas consequência natural de mordomia. Fidelidade em responsabilidade menor qualifica para responsabilidade maior. Negligência de oportunidades resulta em perda de oportunidades futuras. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. A parábola conclui com julgamento severo sobre os rebeldes que rejeitaram ativamente o rei.